do Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos assentar. Vamos abrir no Evangelho de João, né? Para quem estiver com a palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho de João. João capítulo 11, né? O Evangelho que a gente viu domingo. A ressurreição de Lázaro. Esse Evangelho é de uma riqueza absurda. Como tudo, né? Ainda mais o Evangelho de João. Mas o que eu quero comentar com vocês é apenas 2 versículos, né? Eu quero comentar com vocês. A nossa vida é um dom. Nós ganhamos a vida de presente. É um dom que é para a gente cuidar. Não é para a gente arrastá-lo. É para a gente ter alegria de viver. Não é para a gente dizer que a gente suporta a vida. A gente tem que ter prazer em viver. Tem que ter alegria com a vida. Tem que ter gratidão por ter sido chamado à vida. Poderíamos não ter sido escolhidos, mas fomos escolhidos. Então, como é que a gente pensa na nossa vida? Já pararam para pensar? Sair, eu sempre mando você sair um tiquinho da vida de vocês e pensar. Na minha vida, pensa na sua vida. Você foi chamada, escolhida, sonhada, desejada por um Deus que te convida a uma eternidade. Então, a morte física, ela nos angustia demais. Então, aqui quando a gente vê o Evangelho, que é a morte de Lázaro, quando Jesus fica sabendo que ele está doente, ele é comunicado, fala: Senhor, aquele que tu amas está doente. Ele fala: vai dormir um pouco, né? Porque para Deus a nossa morte é como um sono. Porque quem pode nos dar a vida? Somente Ele. Ele não fala assim quando aquele pai vai atrás que a filha está doente e fala: não se preocupe, ela está dormindo. Porque para o pai é apenas um sono, ele nos desperta. Então, Jesus chega até lá e ele faz uma pergunta para Marta. Que essa pergunta é uma coisa que a gente precisa pensar nela. Quando ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ele fala para ela: Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Essa é uma das frases mais difíceis da nossa vida. Que eu sempre perguntava isso para as mães na hora dos meninos morrerem. Eu falava: o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava. Primeiro que a gente, né, não tem disciplina, não estuda a palavra de Deus, né? Todo dia eu falo isso com vocês. Mas tem algumas coisas que a gente precisa guardar. O centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Senão que a gente estava aqui perdendo tempo. Mas você crê de verdade que isso aqui que ele falou é real para a sua história? Para a hora que a gente estiver nos preparando para a nossa ida, nós temos que preparar. Está escrito em Amós capítulo 4, versículo 12: prepara-te, Israel, para o teu encontro com o Senhor teu. A gente dá de morto e finge que essa palavra não existe. E a gente vive a vida, às vezes de uma forma irresponsável, não preocupado com este encontro, mas ele é real e é para todo mundo. Estou falando sério com vocês. A hora que alguém constatar meu óbito, nem arrumar meu corpo, eu já estou diante dele. Isso não é brincadeira. É a coisa mais importante da nossa vida, é esse encontro com ele. A morte física, ela nos angustia, é como se fosse um muro, a gente parasse diante do muro. Mas Jesus já nos fez entender que tem alguma coisa depois do muro, porque ele venceu a morte. Então, a morte não pode mais nos angustiar. O que São Paulo falou lá na carta aos Tessalonicenses? Lembra? Lembra, gente? Capítulo 4. E ele fala lá no versículo 13, ele fala: não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança.
Então nós não podemos viver como pagão, porque nós queremos em Deus. Então a morte nos entristece, porque a gente perde aquele que a gente ama, mas nós temos que ser sustentados pela esperança. Então quando a gente lembra dessa frase, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Você pode pensar, de verdade. Eu tenho que pensar o que o outro acha, o que eu estou pensando, como é que eu estou vivendo essa palavra de Deus. Se isso é uma verdade para mim, como é que eu tenho que pensar o meu caminho? Já falei isso com vocês mais de uma vez. O fim ilumina o começo, ilumina o meu caminho. Então se eu sei para onde eu vou, se eu sei que eu tenho um encontro marcado, que eu não sei se ele chega primeiro ou se ele me leva primeiro, eu tenho que estar pronta para estar diante dele. Essa é a única realidade que nós vamos viver, gente. Nós vamos estar um dia diante dele, levando o quê? O que nós vamos levar? Porque as joias não vão levar, né, gente? O dinheiro não vai levar, a sopa bacana, que é tanto de bolsa, que é tanto de sapato, vai levar? Nada. O que nós vamos levar? Só o que a gente tiver vivido de amor, gente. Nós temos que repensar. Por isso nós estamos na quaresma, época de conversão, época de rever a vida, época de encher os confessionários, época de começar uma nova caminhada. Ok? Então, isso é uma coisa que eu preciso pensar. Eu só tenho um encontro certo, que é o meu encontro com o Senhor. Isso será real na vida de todos nós. Isso é o que mais me faz pensar todos os dias, cada coisa que a gente faz, porque nós vamos estar diante dele, respondendo por cada ato e por cada palavra que eu disse. Se não confessar os pecados da língua, confessem. Leia a carta de Tiago. Semana passada, eu mandei vocês lerem Tiago. Mandei? Semana passada eu falei, leiam a carta de Tiago. É preciso ler a carta de Tiago. Muito bem. Mas tem duas outras mortes que me preocupam mais do que a morte física. Porque a morte física nós vamos passar por ela mesmo, não tem jeito. Mas a morte, diz Jesus assim, ele fala, vocês ficam muito tristes quando falam sobre a morte. Vocês deviam ter mais alegria, porque afinal de contas, morrer é como abrir uma porta, e vocês vão encontrar com quem? Comigo. Falei, bem, aí esse é o detalhe. Ok? Então, a morte física nós já sabemos, mas tem duas mortes que me preocupam muito, que nos rondam. Sempre em alguns momentos da nossa existência, elas vão nos rondar. Uma morte é o que a gente vai vivendo, e ela vai chegando assim silenciosa, e é uma morte lenta, que causa tanto prejuízo, que é um desastre, que deprime, te coloca numa cama, te põe para tomar remédio, às vezes você faz bobagem, uma tentativa de desistir da própria vida, que é quando a gente perde o sentido da vida, quando a gente já não sabe mais por que a gente se levanta, por que a gente vive, por que a gente se consome, a gente não vê sentido na vida, não tem graça na vida, e a gente anda, levanta, trabalha e volta no mesmo ritmo, e as pessoas perguntam, o que você tem? Você fala, nada. Mas o que aconteceu? Nada. Tem desejo de quê? Nada. A tragédia da nossa vida, a gente não tem paixão, a gente não sabe por que se levanta, a gente não tem amor para estar de pé, a gente está aquele bando de gente com sonso, sabe sonso, aquele povo sonso, tanto faz a água vir para cá, como para lá, está morto, já está no túmulo, não está sabendo, só falta alguém empurrar para acabar de morrer. Essa é a coisa mais grave que pode acontecer na nossa vida espiritual, é a falta de desejo de Deus. Guarde uma coisa que eu vou falar para vocês, o cristianismo é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus, eu já não desejo tanto que Ele nos deseja, eu tenho que querê-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ter sede dEle, eu tenho que ter fome dEle, e a gente não tem nada. O que você quer? Nada. Como é que está a vida? Está bom, está nada, tem que ter arrastando pela vida, entra e sai, ninguém nem percebeu. O que Jesus mandou a gente ser? Seja o quê? Sal e luz. Nós estamos mais apagados que tudo, e não tem um sal que tempera, que dá gosto, que outras pessoas veem que você chegou no trabalho, que você está, porque sua vida tem uma presença. Essa morte eu tenho muito medo dela, porque as pessoas estão mortas em vida, isso é muito triste, e isso nós temos que prestar atenção, porque a gente fica sempre tão preocupado, tem vida depois da morte? A gente fica preocupado com isso. Para nós que somos cristãos, é claro que tem.
Tem certeza. Mas tem uma outra pergunta que às vezes a gente não tem coragem de dizer. Existe vida antes de morrer? Essa pergunta é para nós. Existe vida antes de morrer? Então viva de verdade. Viva com alegria e intensidade. A sua vida tem que reproduzir o Deus que te criou. Nesse bando de lerdo que fala que é cristão, que dá arruma mala para viajar na Semana Santa. Isso é cruel com o Deus que te criou. Isso é um desrespeito a Ele que morreu por você na cruz. Está errado. Está errado. Não tem justificativa para isso. A gente arruma espaço e tempo para tudo, menos para o Senhor teu Deus que te deu a vida. E a vida que Ele nos convidou é eterna. A vida é tão preciosa para Deus. A nossa vida é tão preciosa que no centro da nossa vida, da nossa história, está um Deus que nos oferece a salvação da nossa vida para ser eterna. Nós não temos dimensão do que significa isso. Não temos dimensão. Por isso vivemos um cristianismo meia boca, vergonhoso. Vergonhoso. Eu tenho vergonha. Hoje no meu consultório eu fiquei muito entristecida. Todas as famílias vão viajar. Falei com Jesus, que pena, Jesus, que bando de pagão. Mas assumem, na hora que acontece alguma coisa, fala, por que Deus fez isso comigo? Deus não castiga. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas e das nossas opções. Guardem isso, porque Deus é só amor. Só amor, mas a gente vive como se Ele não existisse. Na hora da morte a gente vai tomar um susto, mas nós não podemos caminhar, porque nós vamos todos caminhar para a morte. Todos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos, de uma forma sem compromisso com a vida que nós ganhamos, porque diante dele estaremos. Então, na verdade, nós temos que lembrar que nós somos todos igual Lázaro. Todos nós somos Lázaros. Estamos todos atados, amarrados no túmulo existencial. Nessa vida muito mais ou menos, mas é muito mais ou menos. Nós estamos atados, voltados, amarrados em preocupações que têm nos tirado o sono. Mas eu trouxe uma coisa escrita para vocês que São Gregório Magno falou sobre a preocupação, que é lindo. Ele fala: o coração que se torna pesado de tanta preocupação é igual uma âncora. O que a âncora faz? Te põe parado, você não sai do lugar, e que impede a alma de se elevar. As preocupações da vida, elas são lícitas, a gente preocupa, mas se elas são ordenadas, senão elas se tornam um laço, quando elas substituem a esperança. As preocupações não podem tirar de nós a esperança. A nossa esperança tem um nome qualquer? Jesus. Essa é a nossa esperança. Só tem esse nome na nossa vida. O servo vigilante é aquele que conserva o olhar fixo no Senhor, mesmo entre os trabalhos terrenos. Então, se eu estou atado de preocupação, ela tem que ser ordenada. Ela não pode ser desordenada. De que me consome, tira o sono, me faz perder peso, me deixa desorientado, como se eu fosse um pagão e não tivesse um pai. E olha que quantas vezes a gente se enrola nas preocupações e não toma atitude, parecendo um pagão. Aí fica parado no túmulo existencial. Mas tem uma outra coisa que nos deixa amarrado. É uma religião cheia de prática estéril. A gente assiste a missa ao domingo, a gente confessa uma vez por ano, a gente até dá uma esmola, uma cesta básica. A religião que não te faz vida, presta atenção numa coisa, não basta crer, se você não for transformado, sua religião está servindo para quê mesmo? Para nada, nada. Você entra na fila de comunhão e não treme, e não tem noção que está indo receber Jesus vivo, está coisa errada com você. Jesus fala assim: eu vou ao seu encontro na Eucaristia, cheio de graças para te entregar, mas a frieza com que você me recebe, me inibe de te entregar qualquer coisa. Essa palavra é dele, não é minha não. A frieza com que a gente recebe ele na Eucaristia, como se fosse uma rotina, como se estivesse na fila de um supermercado para pegar alguma coisa. Nós estamos perdendo a dimensão do sagrado. Não tem nada mais precioso na nossa vida que a Eucaristia. Então a religião que não nos transforma está errada.
Eu não posso simplesmente viver uma religião porque eu herdei isso. Então eu tenho que ir à missa domingo, senão a semana fica ruim. Presta atenção. Entendeu nada o que é missa, não entendeu nada o que é Eucaristia, não entendeu nada o que é a vida espiritual. Estamos num túmulo amarrado, atado, igual Lázaro. Está errado. Nós temos que acordar. Se a palavra de Deus não te sacudir, se não tirar você do seu comodismo, do seu desânimo, não trouxer vida para você, tem uma coisa errada quando você lê a palavra. Você não está lendo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem que te pegar, te sacudir e falar: oi, vamos para a vida, sai dessa vida morna que você está levando e toma uma atitude diante da palavra. Que a palavra de Deus é assim, ela vai te colocar em posição, ou você está a favor ou está contra, não tem outra saída. Não tem mais ou menos com Deus, igual a gente gosta de fazer. Nós estamos amarrados. Jesus fala assim: desatai-o. Ele fala: desatai-o e deixai-o ir. Jesus tem que nos desatar dessa religião muito mais ou menos que a gente vive, dessa falta de paixão por um Deus que nos fazia viver somente para Ele. Nós vivemos escondido, com medo, e o problema maior é acostumar com a normalidade do túmulo e achar que isso está bom. Não é assim mesmo a vida, só se for a sua. Está errado. O cristão tem que incomodar por onde ele passar, senão a vida dele está errada. Se ele está andando com o inimigo de Deus, se estiver tudo muito certo, é uma coisa errada. Andar com Deus não é brincadeira. Se posicionar de verdade na sua fé não é para qualquer um, é para de verdade. É cristão que não tem medo de enfrentar o que vier. Vamos ser desatados. Fala: Senhor, me ressuscita dessa vida mais ou menos que eu estou levando. Não podemos viver uma vida assim. Temos que ter coragem de nos olhar, de ficar nu diante dele e falar: Senhor, começa de novo a minha história. Me faça viver dessa verdade, me faça me imergir nessa Semana Santa e entender esse projeto de salvação, que é uma coisa extraordinária. Me ajude a adentrar nesse mistério de amor. Há um teólogo que fala que morrer é simplesmente descansar no mistério da misericórdia de Deus. Será que a gente consegue compreender isso? É descansar no mistério da misericórdia de Deus. Nós precisamos de acordar que tem coisas maravilhosas nos esperando, e a nossa vida está atada. A gente não tem coragem de se posicionar, a gente nem vai, nem fica. Está lá igual Lázaro, preso, às vezes com mau cheiro. Precisamos de Deus, precisamos da luz dele, para nos colocar de novo vida. Falar: meu filho, vamos viver enquanto a vida está aqui. Porque tem uma outra morte, né, gente? Eu falei da morte física, falei da morte, da perda de sentido, mas tem uma outra morte, essa é para mim a pior morte. Qual é? O que vocês pensam? Qual é a outra morte? Que essa é brava, essa não tem muita saída não. Qual é? Ninguém arrisca? É a morte espiritual por causa dos nossos pecados. Sabe por que isso me põe apavorada? Porque nós perdemos o medo do pecado. Aliás, a gente banalizou o pecado. A gente não acredita que está ofendendo ao Senhor nosso Deus. A gente não tem noção do que aquela agonia dele no Getsêmani, que ele suou sangue, foi por causa dos nossos pecados. Foi a batalha mais cruel que ele viveu. E a gente banaliza. A gente banaliza tanto que se eu perguntar aqui agora quais são os 10 pecados, os 10 mandamentos, é melhor eu não perguntar. Se eu perguntar os 7 pecados capitais, se eu perguntar quais são os filhos dos pecados capitais, somos cristãos, gente? Acorda, acorda. É preciso se levantar dessa mesmice que nós estamos vivendo. Entra ano, sai ano, e a Páscoa do mesmo jeito. Foi engraçado, não senti nada na Páscoa. É claro, não se preparou, não quebrou o coração, não viveu de verdade, não tem noção daquilo que ele fez. A morte espiritual, ela é grave. Jesus fala assim para um místico, eu já não sei mais, que eu leio muito, às vezes eu esqueço um pouco, misturo os místicos que ele fala. E ele fala assim: se você encontra alguém que está passando fome, claro que você vai dar comida. Mas ele fala: mas se você não tiver esse alimento para dar, outro terá, porque isso come aqui e mata a fome. Mas há uma fome maior, que é a fome da ausência dele, em alguém que não o conhece. Porque ele diz: porque essa fome será eterna.
Se você não me anunciar, se você não me levar ao outro, a morte dele será eterna. O pecado pode nos levar a uma morte eterna. Acordem. Quando eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim. Que eu tenho que estar sempre de joelho confessando. Mas você tem que acordar para isso. E se ver no pecado, achar que a gente não tem pecado, nós estamos errados. Vejam a vida de vocês sob os olhos dele. Peça a ele. Fala, Jesus, estou igual Lázaro, né? Igual Lázaro. Amarrado no túmulo. E o cheiro não está bom. Então agora eu quero falar para vocês. Porque Jesus, quando a gente fala que ele, no versículo 43, fala que Jesus gritou em alta voz. E às vezes ele precisa gritar para quebrar a nossa surdez. O tanto que a gente está desatento no mundo, gastando tempo com aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos dispersos. Estou falando alguma mentira? Não. O povo está disperso. O povo não escuta porque não presta atenção. Então eu preciso prestar atenção. Então agora, só por agora, só enquanto eu falo essa frase, feche seus olhos. Porque agora eu preciso deixar ressoar o grito de Jesus. Aquele grito que ele deu para Lázaro tem que ressoar lá na profundeza da nossa existência. E você tem que escutar ele dizer agora para você: vem para fora, deixai-vos desatar, caminhai. Olha essa frase: não fostes criados para paralisia mortal, mas para serdes itinerantes em busca do novo. Deixai-vos conduzir pelo Pai, pelo nosso Pai, que com a sua graça, Ele quer fazer com que a gente possa passar da vida medíocre para uma vida plena. Esse é o convite, essa é a proposta de Deus para nós, nos tirar dessa mediocridade que a gente está vivendo, para viver uma vida plena nele. Como é que eu vou fazer isso? Não tire os olhos de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa história. Não tire os olhos dele. Ele é o único para quem nós temos que olhar, para que dê direção à nossa vida, porque só ele pode nos dar a vida com V maiúsculo. A gente se preocupa com a subsistência, a gente não pensa na vida, porque ela é eterna, é algo absolutamente extraordinário. Acordem. Há uma proposta de um Deus que fala: desatai-o. Deixa Deus hoje nos desatar. Deixa Deus hoje tirar aquilo que nos prende, aquilo que impede que você viva uma vida de verdade, uma vida de alguém que é ressuscitado pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela presença de um Deus. Vivam a Eucaristia de um jeito diferente, de verdade, aquele encontro que é capaz de te transformar. Jesus quer gerar em você vida. Ele não quer você se arrastando, Ele não quer você preso num túmulo, Ele não quer você com a vida acomodada. Acorda. O convite de Lázaro é para nós. Nos deixa, Senhor, sair desse túmulo existencial e me dê de verdade essa vida que vale a pena ser vivida. Então hoje o convite é esse. Quando a gente pega mais firme assim, é para que a gente possa acordar. A palavra de Deus tem que nos sacudir. A palavra de Deus tem que gerar vida em nós. A palavra de Deus tem que fazer com que eu queira de verdade viver uma vida plena, uma vida de cristão de verdade, comprometido com Ele, para viver uma vida que seja santa. Deus nos convidou, quando nós nascemos, quando nós somos batizados, nós nos tornamos, porque Ele é Filho de Deus, Ele nos fez filho, e porque Ele é santo, Ele nos deu a santidade. Eu não posso te dar a minha profissão, nem para o meu filho, mas Deus pode nos dar aquilo que Ele é. A questão é que nós ignoramos isso e vivemos nem como somos filhos de Deus, muito menos como sendo chamados a viver a santidade. Se a santidade nos é oferecida todos os dias, se a gente nega, nós temos que negá-la todos os dias. Esse convite é um convite real, é para sermos cristãos, para abalar o mundo, católicos para pôr fogo no mundo. Por causa de quê? Por causa da vida que está em nós, por causa do Espírito que habita em nós. Nós temos que pôr fogo nesse mundo, mas é um fogo de amor. Essa é a grande diferença.
É o fogo que incendeia, é o fogo de amor. Que amor é algo que vai contaminando. Essa é uma proposta que eu posso acordar todos os dias e decidir vivê-la. Eu quero viver esse dia no amor e com a graça de Deus não pecar. Mas quem pode nos dar essa vida nova, nos tirar dos nossos túmulos, fazer de nós pessoas novas, é somente um, é Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, interceda por nós, que somente ela sabe as graças que nós precisamos, para que de verdade a gente possa assumir o nosso batismo e viver com coerência a nossa vida de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De Maria com Isabel. Então, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. O primeiro versículo que eu queria colocar para vocês é: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Quando a gente fala da festa de Nossa Senhora, da festa da Assunção, a história o que aconteceu com Maria, é exatamente quando a gente começa a pensar assim: como é que vai ser a nossa meta? Qual será o final da nossa existência? Maria para nós é como uma vitrine, né? Como um espelho que já nos revela o que está guardado para nós, né? Então, nas festas de Nossa Senhora, entre Imaculada e a festa da Assunção, existe toda uma vida de Nossa Senhora, que foi uma vida pautada na fidelidade a Deus. Foi uma mulher absolutamente fiel ao projeto de Deus, uma identidade absoluta com o Pai. E Maria, Nossa Senhora, quando ela vai visitar Isabel, antes dela ir visitar Isabel, Nossa Senhora, ela tinha uma vida completamente voltada para o Pai. Quando ela faz esse encontro com Maria, com Isabel, ela não ficou guardada dentro dela, ela ficou uma mulher ensimesmada dentro dela. Ela foi até Maria, até Isabel, a serviço. Foi até Isabel para encontrar com Isabel. Então, Nossa Senhora, ela assumiu tão profundamente Deus na vida dela, que Deus fez a assunção dela, né? Deus a assumiu, porque ela assumiu Deus na vida dela. Maria deixou Deus ser tão grande na vida dela, que Deus fez grandes coisas na vida dela. Engrandeceu Maria, né? Então, quando eu penso no encontro de Maria com Isabel, eu passo a pensar nos nossos encontros. O que nos faz, o tecido das nossas relações, é aquilo que vai nos fazer, porque é de lá que Deus pode se manifestar. São nas nossas relações, na forma como eu te acolho, na forma como a gente é acolhido, é onde Deus pode se manifestar. Então, vocês imaginem, quando chega Isabel, quando Maria chega lá na casa de Isabel, é um encontro de 2 mulheres que estão vivendo um momento absolutamente especial. Mas Isabel era uma mulher na 3ª fase da vida dela, estava já entrando na velhice e que fica grávida. É um encontro com Maria, que era uma menina, adolescente, solteira,
grávida. Nenhuma das duas estava em conforme a sociedade. Nenhuma das duas. E elas tiveram um encontro naquele momento, que foram mulheres que se apoiaram, que cuidaram uma da outra, que não se julgaram, que não ficou na forma como a sociedade colocou. Mas vocês imaginam que só as duas sabiam que o que estavam crescendo dentro delas era algo muito maior do que a elas, porque elas não tinham nem dimensão do que estava ali dentro. Era grande demais. E elas estavam ali juntas. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa estar umas com as outras, para que a outra possa validar na sua vida que aquilo que você está fazendo é real. Então, Maria, mais do que precisava de Isabel, de ir lá servir Isabel, ela precisava de escutar de Isabel: Maria, pode ir, que isso que você está vivendo é de Deus? Porque Maria viveu isso numa solidão absurda. Da mesma forma, Isabel precisava dividir com Maria a alegria das maravilhas que Deus tinha feito nela. Então, nós precisamos de avaliar como é que nós estamos vivendo os nossos encontros. O mundo hoje, ele se converteu num chat contínuo, não é? Então, nós estamos vivendo muito mais a comunicação através de telas de computadores, ou de celulares, ou de tablets, e nós estamos correndo o risco de transformar a comunicação em conexão. Se eu não estou conectada, então eu não tenho o que falar. Então, nós estamos atrofiando e deixando uma coisa tão importante, que é o encontro face a face. É estar um em frente do outro. Para ter comunicação é fundamental presença. Nós estamos deletando isso. Nós estamos precisando da presença um do outro. Isso é de uma riqueza absurda, porque eu preciso de pessoas que possam ativar em mim Deus. Quando Isabel escutou a voz de Maria, o menino pulou no ventre dela. Então, como é que tem sido as nossas convivências hoje, as nossas relações? Às vezes nós estamos vivendo, a grande maioria das pessoas, às vezes a gente está tendo encontros que é só para jogar a conversa fora. Encontros que não trazem absolutamente nada para a nossa vida. Absolutamente nada. E tem encontros que vão trazer outras coisas para nós, que vão ativar em nós sonhos, que vão ativar em nós sonhos de Deus, de mensagens de Deus e a vida de Deus em nós, que às vezes está tão escondidinha, e são pessoas que quando a gente encontra, elas despertam em nós Deus. Vocês imaginam que Maria e Isabel passaram um tempo juntas, porque as duas estavam na espera, né? As duas iam dar à luz, então elas estavam num processo de espera, de dar à luz. Todos vocês que aqui geraram e passaram por um parto, sabe que trabalho de parto é mais do que um trabalho de parto, né? Tem momentos ali de dor, de alegria, tem medos que você quer guardar, tem momentos que você quer entregar, tem momentos de medo, tem momentos de confiança, tem momentos de contração e tem momentos de relaxamento. Então, o trabalho de parto revela, na verdade, a nossa vida. E aí, se a gente parar e pensar, e eu avaliando a vida e esse encontro delas, porque o encontro de Isabel e de Maria gerou duas ações de graças. Isabel falou assim para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou. E Maria disse a ela: a minha alma engrandece o Senhor. Então, nossa, eu fico pensando, se essas duas mulheres foram uma para a outra um apoio, uma para a outra revelou e sustentou que era a ação de Deus na vida delas, será que nós também, na vida uns dos outros, não teríamos que ser parteiros para poder ajudar a vida do outro a revelar a luz que às vezes está escondida? Será que as nossas relações têm revelado o quê na vida do outro? Às vezes a gente acha que a nossa vida é feita de encontros. E nós não podemos, às vezes a gente tem uma ingenuidade que a gente tem o domínio dos encontros. Então eu vou encontrar com fulano, eu faço e estabeleço uma planilha de estratégia do que eu vou falar. Tão distante isso está. Não, às vezes esse encontro vai ser exatamente do mesmo jeito, cheio de formalidade. E às vezes aquele encontro vai ser um encontro frio, só comercial. Mas às vezes, por um acontecimento, seja no momento do encontro, ou em mim ou no outro, às vezes é aquele encontro que marca definitivamente a nossa vida e transforma a nossa vida por inteiro. Quantos encontros vocês tiveram na vida de vocês que transformaram a vida de vocês? Quantos encontros? Então, a gente precisa pensar, será que eu tenho sido parteiro do outro?
Será que eu tenho ajudado aquele que eu encontrei hoje a despertar nele a luz e a presença do Espírito que habita nele? Ou eu não mostrei absolutamente nada da luz? Será que hoje a gente tem consciência que a gente precisa rezar pelos nossos encontros? Que a gente precisa curar os nossos encontros? Que a gente precisa de encontros que realmente encham a nossa vida de vida? Que encontros que coloquem no nosso coração sentimentos que valham a pena viver? Ou será que os nossos encontros é só um encontro que não diz, é um tanto de nada? Você conversa, espreme, saiu? Nada. Absolutamente nada. Então, no encontro de Maria e Isabel, eu fiquei pensando, como têm sido os nossos encontros? Como é que a gente tem sido para o outro? E quando eu termino esse encontro, o que eu deixei na vida do outro? O quanto que eu preciso aprender a cuidar daqueles encontros que me trazem vida, e o quanto que eu estou precisando de resgatar encontros que estão quebrados na minha vida. O quanto que eu preciso de ser grato a Deus pelos momentos que eu tive pessoas na minha vida que me deram palavras de amor, que tiveram paciência, que tiveram atenção a mim, que tiveram cuidado, que tiveram carinho e que me fizeram andar. Que a gente podia recolher esses sentimentos num momento de gratidão a Deus. E que bom que hoje a gente pode discutir sobre os encontros e ver que isso é capaz de transformar, é capaz de despertar tanta coisa em nós. Semana passada eu tive a oportunidade de ir a Montes Claros para participar de um congresso de oncologia, onde eu ia fazer a abertura. E o meu assunto era ciência e fé. E antes do congresso, a médica que é responsável por tudo isso, se chama a doutora Prícila, é oncologista em Montes Claros é um polo. Ela foi, nós já conversamos inúmeras vezes por telefone, como eu tenho assim, um monte de gente que eu converso por telefone, não conheço pessoalmente, e tive a oportunidade, um presente de conhecê-la pessoalmente. E ela me levou para conhecer uma casa que é um projeto de Deus. É uma casa que se chama Presente, Associação Presente, onde ela tem lá 30 pessoas em tratamento de câncer, e ela fala, aqui eu abrigo os queridos de Jesus, todos pobres, muito pobres, muito pobres. E uma casa belíssima, no sentido, ela falou, eu trabalho pela excelência, e o lugar era de uma presença tamanha de Deus, tem uma capela, lugar tudo muito limpo, muito arrumado, todos com seus acompanhantes, uma casa que serve 5 refeições por dia, onde tudo que chega lá é por ajuda da comunidade. Na quarta-feira ela atende lá, nem é SUS, atende mesmo a pobreza, que não precisa ter nada, são filas. Para essa casa dela tem 40 pessoas na lista de espera, porque tem a van que leva as pessoas para o tratamento e ficam lá. E esse encontro foi um encontro tão impressionante comigo e ela, que a partir do momento que eu entrei na casa, a presença de Deus era algo tão forte, que eu chorava demais. E ela chorava. E eu tive a oportunidade de dizer isso para ela no congresso, que ela era como uma menina nas mãos de Deus, né? E como que o encontro com ela desperta em nós, desperta no coração da gente, né? O mesmo desejo de poder fazer e de estar nas mãos de Deus para que Deus faça o que Ele quiser. Então, como é que são encontros que despertam algo de bom na sua vida? E pessoas que te encontram e que não te despertam, a não ser um desprazer. Pessoas que às vezes trazem para você assim, a vida está difícil, então vai ficar mais difícil. A situação está difícil, então você não ficou sabendo que ano que vem a situação vai ficar mais difícil que esse ano. Então, são pessoas que não trazem nada de bom para você. Ao contrário, se você está desanimado, acaba de te empurrar e fala, cai. Né? E quando ela falou, Filó, quando eu fecho a conta do mês, geralmente é 0 a 0. Às vezes sobra R$100, R$120. E tem tudo que vocês imaginarem que uma pessoa precisa. Além da atenção, e tinha um senhor que não está conseguindo falar, com traqueostomia, com sonda, recebendo dieta, e ele pregava no braço e mostrava para ela, eu estou magrinho. Ela falou, não tem importância estar magrinho de fora, o importante é ter força na alma, para que a gente vença. E aonde cada lugar que nós fomos passando, encontrando, falando de Deus para cada um deles, e cada quarto tem o nome de um santo, e uma capela linda, onde eles celebram. Então,
Quantas pessoas, quantos encontros e quantas pessoas foram lá ver essa casa, e eu tenho a impressão de que quantas pessoas foram despertadas para que é possível fazer algo diferente. E isso que eu falo que é ser parteiro do outro. O quanto que os nossos encontros nós estamos precisando de conversar coisas profundas uns com os outros, coisa da vida do outro, coisa que realmente faz viver e que vale a pena, entender qual é o sentido da nossa vida, ajudar o outro a entender qual é o caminho dele. Às vezes nós estamos vivendo e conversando com as pessoas e num trabalho de omissão e não conversamos o que é necessário. Encontramos com um monte de gente e não conversamos aquilo que o outro precisa. Não somos capazes de estar diante do outro e olhar nos olhos do outro e ver que o outro precisa de cuidado. Ver que o outro está deprimido, ver que o outro está entristecido, porque não olhamos, porque os nossos encontros foram no lábio. Encontramos tão rapidamente que não vimos o outro. E é preciso ver o outro, é preciso observar o outro. Então, hoje nós temos que pensar, que tipo de encontro eu quero trabalhar? O que eu quero projetar na minha vida? Como é que eu quero? Será que os encontros que eu tive hoje com todas as pessoas que eu encontrei foram encontros que eu deixei algo de bom e que pessoas que também deixaram algo de bom em mim, que ativaram em mim desejos mais profundos, que me levaram a pensar de verdade em algo maior, que não fosse só consumir, só me gastar por nada, mas que me fizessem sentir que a vida vale a pena. Porque às vezes a gente precisa de encontrar com pessoas que possam nos validar e falar, caminhe, esse é o caminho que você está levando, está certo? Ou falar, não leve esse caminho, que esse caminho não te leva a lugar algum. Porque às vezes a gente não tem coragem de, no encontro com o outro, falar o que deveria falar, e a gente peca na omissão. E às vezes a pessoa está precisando de uma conversa, fala, esse caminho não vai te levar a um lugar bom. Então são essas coisas que nos fazem pensar. Será que hoje os nossos encontros estão nos fazendo saltar? Dar uma qualidade de vida na sua vida? Ou nós estamos vivendo em encontros tão cinzas, que não fizeram a menor diferença naquilo que hoje trouxe? Pode ser que as pessoas tenham te encontrado, às vezes você não tenha falado nada, mas às vezes um ato seu, um sorriso seu, algo que você fez, transformou a vida daquela pessoa em algo muito melhor. Então, o quanto que a gente precisa estar atento para que a gente não passe a nossa vida em vão, mas que a gente pense como é que está sendo as relações que eu tenho construído. Será que alguma vez eu pensei na minha vida que eu serei parteiro de alguém? Que eu vou ajudar que essa pessoa dê a vida dela, permita que o Espírito Santo revele a luz e brilhe na vida dela. Que às vezes estão vidas tão opacas, pessoas tão deprimidas, tão cabisbaixas, achando que não vale nada. Pessoas que às vezes, porque estão doentes, perderam a dignidade. Pessoas que às vezes perderam o emprego, estão sentindo nada. E nós vamos reduzir essas pessoas a isso? A um nome de uma doença, ou ao valor que ele tem na conta bancária? Será que nós estamos esquecendo da dignidade a que somos chamados? A dignidade que Nossa Senhora já revelou? Que a todos fomos chamados para ser um dia completamente de Deus e em Deus. Essa é a nossa grande missão nesse mundo, é ser completamente dEle. Para isso vivemos, para ser dEle. Mas isso é um trabalho de fidelidade. Isso é um trabalho de todo dia. Mas a gente precisa lembrar uns aos outros no encontro de todo dia. É preciso lembrar aos outros para que viemos, para que trabalhamos. É preciso lembrar, a sua vida vale mais do que isso. Você tem muito mais valor do que você está imaginando ser. Então é preciso que a gente esteja atento, né, a qual a necessidade que o outro tem naquele momento, para que a gente possa colocar na vida dele algo que transforme a vida dele. E às vezes é numa conversa, é num minutinho de atenção que a gente pode dar para o outro, é no desejo de ir até o outro para servir ao outro, como Maria foi. Ela foi para servir Isabel, mas fizeram muito mais do que isso. Então a gente precisa aprender a se dar ao outro, a abrir para o outro, a construir relações que realmente valham a pena, amizades que realmente deixam na sua vida, na vida do outro, uma marca. Que sejam aquelas pessoas, como diz a Bíblia, que encontra um amigo, encontra um tesouro. Mas seja aonde você estiver, pense na qualidade das relações que você está traçando.
para que a sua vida possa ser realmente, né, valer aquilo que nós somos chamados, né? Revelar a luz que está escondida no outro, fazer com que o outro entenda para que ele foi criado, para que ele vale, e vale muito mais do que ele pode imaginar. Então eu peço que nessa noite a gente possa rezar pelas nossas relações, que Nossa Senhora, que foi e é sempre um modelo para nós, que foi capaz de, no momento daquele, grávida, caminhar até a casa de Isabel, não só para servir, mas que Isabel pudesse também revelar a ela que ela estava no caminho certo, né? Que aquilo que ela estava vivendo era de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a construir relações de verdade, relações verdadeiras, que assim como ela e Isabel foram parteiras uma da outra, que nela, como nossa mãe, nos dê a graça de ser parteiros um do outro e ajudar aqueles que ainda não acharam o seu caminho a permitir que a luz de Deus seja revelada na vida dele e que ele entenda para que ele vale o caminho. Quantas pessoas perdidas vocês estão encontrando? São muitas. E às vezes está faltando que nós possamos parar um pouquinho com o outro, um pouquinho, olhar no olho do outro, entender o que o outro precisa e falar: o caminho é esse, vai nesse, que aqui não tem erro, esse caminho não tem nada errado, não sou eu o caminho, é quem eu te aponto que é o caminho. Quantas pessoas estão precisando disso? Quantas pessoas que você hoje deve ter encontrado, às vezes não ter observado? Então vamos pedir à Nossa Senhora que cure as nossas relações de família. Quantas pessoas dentro da nossa casa estão precisando de verdadeiramente ter a luz na vida delas? Ser parteiro para libertar os filhos, entender os filhos, que os filhos possam achar o caminho deles. O marido, os netos, os vizinhos, pai, mãe. Quantas pessoas estão perto de nós, precisando de receber visitas. Nós todos somos muito carentes de visitas e de visitar, de forma que isso traga de verdade algo novo no nosso coração. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de receber visitas que realmente tragam para nós a luz de Deus. Visitas que realmente tragam para nós a vida de Deus e que nos faça saltar na vida, que desperte em nós um desejo de viver somente para Ele. Esse é todo o desejo que eu tenho para essa noite, para cada um de nós, para que os nossos encontros sejam curados, para que onde a gente passar, na vida de quem passar, a gente revele a presença de um Deus por experiência de quem já vive, porque a gente só pode dar aquilo que a gente já tem. Então, que a gente possa transbordar de Deus na vida do outro, não por pregações, mas por atitudes, pela bondade, pela delicadeza, pelo amor, que a gente possa revelar um Deus que é vivo, que nos ama, que cuida de nós e que cuida de cada um. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, Maria Santíssima, doce mãe, mãe de todos nós, que a Senhora que conhece o coração de cada um, a Senhora que viveu esse encontro, que transformou a vida da Senhora e de Isabel, um encontro onde vocês conseguiram ser parteiras uma da outra, poder dar à luz do desejo que vocês tinham de trazer ao mundo aquilo que estava oculto. Olhe pela nossa miséria, olhe pelas nossas relações, Senhora, Senhora que é nossa mãe, e vê com que tecido estamos tecendo as nossas relações, como as nossas relações estão sendo frágeis, e as nossas relações não estão acrescentando absolutamente nada uns nos outros. Nos faça construir relações onde a gente possa revelar um Deus vivo. Cure os nossos relacionamentos, cure os nossos encontros e nos conceda a graça de sermos visitados. Estamos precisando de receber visitas de Deus. Estamos precisando de receber visitas que nos revelem o amor de Deus, visitas que nos revelem o sonho de Deus na nossa vida, visitas que possam revelar o cuidado e o amor dEle. Que a Senhora que cuida de tudo, que sempre nos precede, sempre, nos conceda essa graça, nos conceda sermos visitados pelo amor. Que a Senhora nos abençoe nessa. Hoje, como nós estamos vivendo a Semana Santa,
eu trouxe para o grupo de oração algo que não é o que a gente faz habitualmente, os temas habituais, né? Então, como nós estamos vivendo a terça-feira, eu trouxe para que a gente pudesse meditar o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Quando eu morava em Oliveira, tinha a procissão do encontro, era terça-feira. Então, existiam alguns livros místicos, e um deles é o livro de Josefa, chama-se Apelo ao Amor. Josefa era uma freira, e que a função dela no mosteiro era só lavar e passar as roupas, simplesinha. E Jesus conversava com ela, igual nós estamos conversando aqui agora. Ela andava de repente na frente de Jesus, ela achava que Jesus tinha sumido. Quando ela abria o quarto dela, ele estava sentadinho lá dentro. Eu ia morrer, durinha. E ele falava com ela: senta aí, Josefa, escreve. E ele fala para ela sobre a Semana Santa. Então, eu fiz questão de montar um texto, porque as coisas que ele falou, eu tive medo de errar as palavras. E é tão preciosa as palavras dele, que eu acho que a gente precisa meditá-las, entender algumas coisas que ele colocou, para que a gente possa guardar. Esse capítulo dele no Calvário, a frase que ele começa é: a alma que ama verdadeiramente não calcula o que faz, não pesa o que sofre. Essa é a frase dele. A alma que ama verdadeiramente. Quando você ama de verdade, você vai calcular o que você está fazendo pelo outro que você ama? Nunca. Você não calcula o que você faz, e você nem pesa o que sofre. Você fala: gente, como é que você está dando conta disso? A mãe não percebe o quanto ela se deu pelo filho, ou por alguém que você ama, que você cuida o tempo inteiro. Você que já esteve diante de alguma situação dessa, você já calculou o que você fez? Ou já pesou? Nunca. Não pesa de jeito nenhum. Essa frase é dele. É maravilhosa, não é? Você vai a gente guardar. Eu fiquei tão encantada que eu falei: eu tenho que levar por escrito, porque a chance de eu errar é 100%, né? Então, a alma que ama verdadeiramente, foi o que ele fez por nós. Você acha que ele calculou o que ele fez? Que ele pesou o que ele sofreu? Não. Fez por nós. Então, Santo Agostinho fala assim: eu vacilava e tu me guiaste. Eu vagueava pelo largo caminho do mundo, é o que a gente vive fazendo, e tu não me abandonaste. Jesus não perde nenhum de nós, mesmo que a gente esteja aqui perdido no mundo, e tu não me abandonaste. Jesus caminha no Calvário carregando a cruz por nós, que vivemos vacilando. Qual é a nossa grande dificuldade com Deus? Permanecer. Um dia a gente crê que acha que vai morrer tanto rezar, depois passa um tempo, já rezei demais. A gente não consegue permanecer. Então a gente vive de ondas, né? A nossa fé precisa ser madura. Ela não pode ser balançada se aqui tem um vento. E se ali me chamou que tem alguma coisa mais bonita, eu tenho que me manter. Então por isso que Santo Agostinho fala isso, né? Eu que vivia vacilando, mas ele nunca me abandonou. Então eu quero começar colocando aqui uma pergunta, antes da gente meditar o encontro, antes da gente colocar aqui a imagem do encontro de Nossa Senhora com Jesus. Eu quero colocar uma coisa para que a gente possa pensar a partir de agora. Nós estamos vivendo a Semana Santa desde domingo. Eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou deixar para vocês. Cada passo dado durante essa semana é mais um passo que eu vou dar nessa unidade dos dois corações. Qual é esses corações? O meu e o de Jesus, ok? Então a partir de agora eu estou dando um passo. Cada passo que eu der, eu estou aumentando a minha união, eu e ele, ok? O meu coração, o nosso coração é carregado com os nossos pecados, enquanto o coração de Jesus transborda de amor por cada um de nós.
Gente, o dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. Já falei isso com vocês, mais de uma vez. O coração dele, imagina, nós dois estamos caminhando junto. Eu com o coração carregado de pecado e ele transbordando de amor. Vamos subir com ele. Vamos percorrer com ele o caminho do Calvário, porque ele não disse não ao Pai em razão da nossa salvação. Ele não mediu esforço, ele não contou o que ele ia gastar, ele não pesou o que ele ia sofrer, ok? Ele não disse não. Mas aqui, e por ele, até onde cada um de nós está disposto a segui-lo com o nosso sim? O sim dele por nós foi incondicional. Até onde nós estamos dispostos a segui-lo? É para a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente precisa subir com Jesus e permanecer. Por quê? Porque Jesus só tem um único desejo, gente. Isso é o que ele fala tanto para Josefa, do tanto que ele sofre com cada alma que ele perde. Porque ele fala, porque vocês foram feitos para mim, só eu sou a razão da felicidade de vocês. E ele fala, porque eu desejo, olha qual o único desejo de Jesus, permanecer em cada um de nós, incessantemente, aqui e na eternidade. Mas ele depende do nosso querer, ok? Então, nesse caminho do Calvário, antes de eu começar a falar de Maria com ele, eu quero comentar com vocês duas coisas. Jesus caiu quantas vezes no caminho do Calvário? 3. E aí eu achei uma coisa extraordinária, porque Jesus caiu a partir, quando ele caiu a primeira vez, ele fala com a Josefa, quando eu caí, eles arrumaram o cirineu lá para mim, porque na verdade não é que eles queriam me poupar, não, eles queriam que eu desse conta de chegar até na ponta do Calvário, até lá, porque eles queriam judiar mais de mim. Ele fala isso. Mas Jesus conta uma coisa que eu nunca tinha escutado, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele fala assim, que ele caiu porque o povo apertava ele tanto que ele não conseguia andar, e ele estava extenuado de cansaço. Então ele falou, cada queda de Jesus ele obteve alguma coisa para nós. Alguém de vocês já ouviu isso? Eu nunca tinha escutado, mas quem falou foi ele, então por isso que eu trouxe. Ele fala assim, minha primeira queda obterá aos pecadores aferrados no pecado força para se converterem. Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta de se libertar de um pecado. A primeira queda dele nos dá a graça para que a gente se liberte dos pecados mais difíceis da gente dar conta. Então nós temos essa graça prometida por ele. A segunda queda é a que nós vamos ver quando ele cai diante de Nossa Senhora, né? Que ela vai até ele. É a segunda queda. E ele fala que é assim, Simeão foi dado para poder carregar a cruz com ele. Mas Simeão, o Cirineu, né? Simão Cirineu, quando estava achando que estava muito pesada a cruz, jogava o peso nele, da cruz inteira, por isso que ele caiu. Ele conta os detalhes. A segunda, olha que linda, a segunda queda de Jesus, vai encorajar, ele fala, eu vou encorajar as almas fracas, cegas pela tristeza. Às vezes a gente está com a alma tão triste. Eu encontrei uma pessoa hoje, numa tristeza com a morte da irmã. Às vezes tem uma tristeza roubando a sua alegria de ser filho de Deus. Jesus não quer que a gente seja cego pela tristeza. Às vezes tem uma dor no seu coração. Às vezes tem uma perda de alguma coisa, de alguma situação. E ele fala, cego pela tristeza e inquietação. Às vezes nós estamos inquietos, aflitos para acontecer alguma coisa. E Jesus fala que a gente fica inquieto, porque a gente não confia no amor dele. Senão a gente ia ser tranquilo. Então ele fala que essas almas que estão fracas não conseguem se erguer. Então a minha queda, minha segunda queda, te põe de pé. Olha que lindo, para que vocês possam andar com novo ardor no caminho da virtude, para que a gente possa andar de verdade, com alegria de que temos uma pertença, que a tristeza não pode nos colocar no chão,
porque ela não pode ter a última palavra na nossa vida. As dores vão acontecer, o sofrimento vai acontecer, mas ela não é o determinante da nossa vida. A gente passa por tudo isso por causa dele. Olha que lindo isso, eu achei isso uma beleza. A segunda queda vai nos dar coragem, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, a gente caminha com um novo ardor. O novo ardor é saber-se amado, e saber que nós temos ali um futuro. A morte é a última palavra de jeito nenhum. A gente chora a morte, mas a gente anda. Eu falava com essa pessoa hoje lá na Santa Casa: anda e chora, mas tem que andar. Não podemos ficar parados, porque a nossa missão não encerrou, e vamos estar junto com Ele eternamente. Vai ser uma alegria louca. E a terceira queda, olha que bonitinho, como é que Jesus cuida de nós até no último minuto. Ele fala: a terceira vai ajudar as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Aqui a turma dura, acredita de jeito nenhum, não acredita. Vão rezar, fulano, acredito não, meu filho. Vão lá, não vou perder tempo não, até que a morte pega de jeito. Então ele fala: essa pessoa vai ter essa chance, ajuda as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Então, as 3 quedas de Jesus, nós temos 3 grandes graças, que eu nunca podia imaginar. Quando eu li isso, fiquei encantado. Chorei mais do que tudo quando fui escrever esse texto inteiro aqui. Depois vocês vão ver, porque a gente vai lendo um místico, lê outro, vai juntando as coisas, e é tanta coisa linda que ele fala, que eu não podia perder a oportunidade de ensinar a vocês o que ele falou. Aí agora ele fala com a Josefa assim: Josefa, contempla-me. Ele fala assim, agora presta atenção, Josefa. Ô gente, é uma graça ele com essa Josefa. Ele fala com ela assim: Josefa, sabe o que me atrai em você? A sua miséria. Falei: se a Josefa que te via estava na miséria, imagina nós, meu filho, no pó. Então, ele fala com ela: contempla-me, Josefa, no caminho do Calvário, carregando a pesada cruz, corpo ferido, forças esgotadas, humilhado diante da multidão. Então, olha atrás de mim, quem está? O Simeão, o Cirineu, que me ajuda a carregá-la. E aí ele é lindo o que ele faz, e considera 2 coisas. Aí ele vai fazer a análise nossa a partir de Cirineu. Só pode ser quem? Jesus. Encanto. Ele fala: então, primeiramente, Josefa, aquele homem, embora de boa vontade, ele é um mercenário, pois se me acompanha e partilha o peso da minha cruz, é para ganhar a quantia combinada. Nem sabia que eles tinham combinado o dinheirinho. Eu não sabia, né? Então, quando ele se sente cansado, ele deixa pesar mais o fardo da cruz sobre meus ombros, e é por isso que eu caio mais 2 vezes no caminho. Eu achando que ele estava ajudando Jesus a carregar, ajudou a empurrar Jesus. E Jesus fala assim: em segundo lugar, esse homem foi requisitado para me ajudar a carregar uma parte da cruz, mas não toda a minha cruz. Aí ele fala assim: vem cá, vamos ver no sentido figurado o que isso significa. 2 circunstâncias. Primeiro, ele fala: assim acontece com muitas almas, somos nós, que caminham depois de mim. 2 tipos de pessoas que ele vai nos agrupar aqui agora, hein? Presta atenção. Ele fala: há almas tão interesseiras, tão egoístas, isso aqui tudo é palavrinha dele, hein? Acrescentei numa linha, que estão dispostas a seguir-me, mais por si mesmas do que por mim. Quero mais as obras de Deus do que Deus. Eu quero aparecer, quero ficar famosa, quero ter like, quero falar: uau, que figura extraordinária. Extraordinário é ele, ok? Então as pessoas querem fazer as coisas mais por elas mesmas do que por mim. Olha como é que ele fala. Então não aceitam senão aquilo que não podem evitar. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso evitar, eu tenho que aceitar. Ou que as obriga estritamente. Quer dizer, a pessoa só faz aquilo que ele é obrigado a fazer, não faz mais nada além disso. Essas almas ajudam-me a carregar uma pequenina parte da minha cruz, e de tal modo que adquirirão apenas os merecimentos indispensáveis à sua salvação. Mas na eternidade, olha o que ele fala: elas verão quão atrasadas elas ficaram no caminho. Compreender?
quão atrasadas, elas vão conseguir apenas o necessário para que elas se salvam. Lá, quando ela chegar diante de mim e falar: olha o tanto que você ficou atrasada. Por quê? Porque você pensou só em você, não pensou em mim. Ah, mas pelo contrário, ele fala: outras almas há, e numerosas, olha nós aqui. E ele fala: e numerosas, que movidas pelo desejo, até movido pelo desejo da sua salvação, mas muito mais por amor a mim, muito mais porque me amam, aceitam sofrer qualquer coisa por amor a Ele. Então ele fala assim, que essas que nós, né, a turma que consegue fazer isso, ele fala que a gente consegue submeter a vontade dele até onde a gente é capaz. E olha que bonitinho que ele fala isso, que a gente não tem nenhum outro interesse em receber nada, em ganhar nada, senão o próprio amor dele, apenas para a glória dele, é o único fim que a gente deseja. Então ele fala: essas almas não buscam salário, e só procuram meu consolo, meu repouso e minha glória. Então ele fala que, às vezes, esse sofrimento chega sob a forma de uma doença. Essa cruz chega sob a forma de uma doença. Ou sob um emprego contrário a tudo que você quer e a sua aptidão. Ou, então ele fala, pode essa cruz tomar aparência de esquecimento ou de oposição da parte das pessoas que te rodeiam. Então ele fala, essas pessoas, quando eu dou tudo contrário a tudo que elas querem, elas conseguem se submeter à minha vontade até onde elas são capazes. Por elas não, por amor a mim. Ele reconhece isso. Isso é lindo. Então são pessoas que seguem e fazem tudo por causa do amor a Ele, pelo fato de reconhecer que Ele nos salvou. Muito bem. Eu queria colocar isso para vocês porque é para a gente poder pensar, né? Por que a gente segue Jesus? A gente segue Jesus por amor a nós mesmos ou por amor a Ele? Tudo que a gente faz, Jesus analisa. Nada que a gente faz, nada, vocês podem ter certeza disso, passa oculto a Ele. O dia que vocês lerem esses livros dos místicos, vocês vão ficar impressionados como é que Ele presta atenção em tudo. Tudo. Ele presta atenção em tudo. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. E tudo Ele vê, Ele reconhece o nosso esforço, a nossa dificuldade, Ele reconhece. Isso é lindo. Eu coloquei tudo isso porque agora é o momento da Semana Santa, é o momento da gente pensar, é o momento da gente se ver no nosso caminho e falar, como eu estou no meu caminho? E agora eu quero analisar com vocês o encontro de Nossa Senhora com Jesus, porque não foi um encontro fácil para ela. Para Nossa Senhora isso, e nem para Ele, foi fácil. Então a gente vê esse encontro silencioso, né? Nossa Senhora diante de Jesus, no caminho da cruz. As palavras não têm palavras registradas, não. Catarina Emmerich diz que escuta ele dizendo, mãe, e ela dizendo, meu filho. Na verdade a gente não tem esse registro, mas tem um amor ali tão profundo, né? Que o silêncio cala. Eu acho que é justamente por isso que essa cena nos atinge tanto, né? Porque todos nós já vivemos momentos na nossa vida que faltaram as palavras, mas não faltou amor e transbordou dor. Quantas vezes isso aconteceu, não é? E quando Catarina Emmerich fala sobre isso, ela conta que Nossa Senhora estava pálida, tremendo muito, os lábios arroxeados, escorando, e ela fala com João, não sei se eu fico, não sei se eu vou, e João fala, fica que ele vai passar, senão você vai se arrepender disso, e que os guardas não tocam nela, mas quando os guardas vê ela chorando tanto, perguntam, quem é ela? Fala, é a mãe do Galileu, e um diz, se tivesse criado ele bem, ele não estava nas nossas mãos, e o outro pega os pregos, balança e diz para ela, olha o que vamos fazer com ele. Então é um momento tão difícil, né? Tão difícil, porque
Eu acho que nesse momento que ela vê o filho que ela gerou, o filho que ela cuidou quando ela lembra dele que caiu, e vê nele ali que sofria, ela não estava ali por acaso, ela estava ali porque ela optou por estar ali. E nesse momento ela deve ter lembrado da profecia de Simeão, que falou assim: uma espada traspassará a tua alma. A espada não a derrubou, atravessou, mas Maria permaneceu de pé. Zacarias fala que ela permaneceu de pé porque ela já tinha as vestimentas da salvação. Não foi fácil ela permanecer de pé ali. Então, na verdade, o que acontece quando eles se olham? Jesus poderia ter encontrado revolta, desespero e a fuga dela. Mas o que Jesus encontra nela? A fidelidade. E Maria poderia ter encontrado um filho desistindo, um olhar perdido, mas ela encontra um filho que continua. Ele levanta, pega a cruz e segue. Esse encontro não tira a cruz, mas sustenta o caminho. Amar não é sempre resolver, amar é permanecer. A gente vive num mundo que quer solução rápida. Tira a dor, anestesia, por favor. Evita o sofrimento. Vamos fugir da cruz. Mas o que Maria nos ensina hoje, né? Ela não impede a cruz. Nossa Senhora não entende tudo o que está acontecendo. Ela não controla a situação, mas ela permanece fiel. Pode imaginar a força que isso exigiu dela de permanecer fiel. Porque muitas vezes é mais fácil a gente agir do que permanecer. É mais fácil falar do que ficar calado. Imagina quando ela recebe os insultos e ela fica calada. E quando é muito mais fácil fugir, igual ela tentou antes, do que ficar. E quantas vezes nós estamos no lugar de Maria quando eu tenho um filho que sofre, quando eu estou diante de alguém que sofre, e eu tenho vontade de fugir da situação, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, quando eu estou diante de um paciente que não melhora, quando eu estou diante de uma situação que foge do nosso controle, e que a gente não é capaz de poder fazer algo, porque a gente se sente impotente. Acompanhava uma mãe semana passada, um menino de 9 anos, absolutamente rígido, que teve uma leucemia mieloide, sangrou a cabeça e estava em morte cerebral. Uma coisa tão brutal. E eu chorando junto com ela, na impotência. E dizendo a Jesus: seja feita a vossa vontade. Quando a gente sente dor, tem vontade de resolver, mas a gente não pode. Então vem a pergunta: o que a gente faz quando não tem o que fazer? Maria nos responde: esteja presente. É fácil. Ama em silêncio. Sustenta o outro com o seu coração. E eu digo para vocês, e com a oração muda tudo. Porque Deus não pode com alguém de joelho. Somente se é uma mãe. Deus não resiste a uma mãe. Então muitas vezes o maior ato de amor não é mudar a situação, é não abandonar, é não fugir, né? Então Jesus olha para Nossa Senhora e ela olha para Ele. Nesse olhar tem força, tem confiança e tem comunhão. Talvez Jesus tenha continuado o caminho porque encontrou ali um olhar que dizia: meu filho, eu estou contigo. E nisso eu lembrei de uma mãe lá no hospital, que quando a gente foi acompanhar o óbito do filho dela, menino de 10 anos, 6 anos mais ou menos, e ela falou com ele: eu disse para você que estaria até o fim, estou aqui. Lembrei muito dela quando eu vi isso, porque ela era uma mulher tão nova.
Então talvez hoje tenha alguém precisando disso de nós, não de respostas, mas da nossa presença, a presença como dela, que apesar de tudo crê, apesar de tudo permanece. Essas lágrimas de Nossa Senhora foi que gerou a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Foram essas lágrimas que Jesus falou que guardou por 20 séculos e entregou à irmã Amália em 1926 e falou com ela: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, pelo tanto que ela chorou, eu sou obrigado, ele fala, amorosamente a conceder, porque foi por causa das lágrimas dela. É o que nós vamos rezar daqui a pouco. Então eu queria terminar antes da gente rezar o terço com uma oração, porque hoje é o dia só da gente pensar, né? Semana Santa é só para a gente pensar, chorar, desidratar, né? Então que a gente chora, é que a gente chora a nossa miséria. Senhor Jesus Cristo, no caminho do Calvário, quando o peso da cruz parecia insuportável, tu encontrastes o olhar de tua mãe, e naquele olhar sem palavras, tu encontraste força para continuar. Nossa Senhora, Mãe silenciosa e fiel, ensina-me a estar presente quando não posso mudar nada. Ensina-me a não fugir da dor, nem da minha, nem da do outro. Dá-me um coração que permanece, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Senhor Jesus, quantas vezes eu quis resolver tudo, controlar tudo, evitar toda cruz. Mas hoje eu compreendo, nem sempre sou chamada a resolver, sou chamada a amar. Dá-me, Senhor, a fidelidade de Maria, a coragem do silêncio, a força da presença, que eu saiba sustentar com o olhar, acolher sem palavras e amar até o fim. E quando eu estiver no meu caminho de cruz, cansada, ferida, sem forças, coloca diante de mim um olhar que me lembre: você não está sozinha. E faze de mim também, Senhor, que seja esse olhar para alguém. Amém. Agora nós vamos rezar o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, que Jesus ditou esse terço para a irmã Amália. Como foi ele que montou as frases? É homem, o terço é absolutamente objetivo, que é homem. Então, quando Nossa Senhora vai entregar o terço para a irmã Amália, são 7 mistérios, porque são 7 dores, cada uma com 7 contas. E Nossa Senhora, quando entrega o terço para ela, fala com ela: a forma de rezar meu filho já te ensinou. É curtinho, é um terço que a gente deve gastar uns 7 minutos para rezar. Mas aproveitem esse momento, aproveita a Semana Santa, aproveita esse momento. Nós vamos estar diante de Nossa Senhora e vamos pedir a intercessão dela, pedir a intercessão por causa das lágrimas. Vamos lembrar Jesus e pelas lágrimas da sua mãe, aquelas lágrimas que ela chorou lá no Calvário. Atenda a minha prece, olhe pelo meu milagre, pela minha dor, pelo sofrimento, pelo que a gente estiver precisando passar. Vamos pedir a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajudará. Tenho visto tantas coisas por esse terço. Quero divulgar nós vamos rezá-los sempre na última terça-feira nossa, do grupo de oração. Nós vamos encerrar com esse terço. E eu tenho certeza que quantas graças serão derramadas. Cada dia eu vou trazer uma coisa que Nossa Senhora falou. E um desses capítulos ela fala só sobre o Brasil. E ela fala que o Brasil é dela, pertence a ela, né? Então tem muita coisa para contar para vocês. O livro é imenso, não sei se alguém já leu. O livro é lindo, maravilhoso. As conversas de Nossa Senhora, as conversas de Nossa Senhora com ela, e as conversas de Jesus com a irmã Amália, que teve todas as chagas de Jesus, todas, inclusive de quando ele caiu e machucou o joelho. Ela tem todas e sangrava todos os dias demais, demais. Isso foi aqui em Campinas. Tem mais de um século, a gente não sabe, não é? Aqui uma santa nossa.